Fala pessoal, Caos aqui. O episódio atrasou um pouquinho, mas tá saindo a segunda parte agora. E só pra lembrar vocês que, como é um especial de Halloween, nós contamos algumas histórias que podem ser um pouco gráficas, de violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Então, eu tava pesquisando também. Eu queria muito encontrar uma história que fosse assim. Que aparece coisas, que aparece pessoas. Eu até encontrei uma história que é contada por taxistas. E eu amo história de taxista, então, assim. Ela é bem breve, vou contar aqui rapidinho. Que eles contam que no bairro Cavalhada, às vezes aparecia uma cliente vestida de vermelho que vinha de noite pegar um táxi e tal, e ela pedia um caminho, pedia o destino dela, mas que pedia que passasse na frente do cemitério Vila Nova de Porto Alegre. E aí, quando eles passavam na frente do cemitério, ela sumia do carro. Mas enfim, daí eu achei essa interessante, fui pesquisar e eu vi que é bem normal terem histórias de mulheres, as damas da noite que chamam, em todo mundo tem esse tipo de história, assim, mulheres que aparecem, depois somem e essas coisas. Mas me fez lembrar de uma história que, nossa, me aterrorizava muito quando eu era criança, assim, porque pra mim essa história chegou, não chegou a história, chegou, né? Criança resolve pregar peça nos colegas, é aquela coisa de sempre, né? Mas enfim, eu conheci essa história de uma forma bem parecida com a famosa loira do banheiro, sabe? Ou Blood Mary pros gringos. Hello, gringo. Que a Blood Mary e a loira do banheiro também, mesma coisa, né? Só que lá em Cachoeira, ou pelo menos na escola que eu estudava, nós conhecíamos a loira do banheiro como a Maria Degolada. E era a mesma FIC. Vai no banheiro, dá descarga 3 vezes. Quer dizer, não sei se a loira do banheiro é assim, mas a Maria Degolada tinha que dar descarga 3 vezes, falando o nome dela a cada descarga, e depois parar e olhar pro espelho e esperar ela aparecer. Era essa a FIC. Até hoje eu não olho pro espelho de madrugada. Eu não olho. Nunca. Eu vou no banheiro, eu dou descarga em silêncio, assim, rápido, lavo a mão com o olho fechado e saio correndo pra minha cama. É até interessante, né? Que é uma falta de respeito com a entidade. Porque é dar descarga, né? Como se ela fosse sair que nem a Samara do chamado, mas é do vaso e vai aparecer de trás de ti enquanto tu tá olhando pro espelho. É uma falta de respeito. Então, né? Entidade. Eu nunca entendi a questão da descarga, tá? Mas era assim que se apresentava a nós. E aí, o que meus coleguinhas faziam? Eles faziam o ritual, entre aspas, e saíam correndo e me fechavam no banheiro, sabe? Super saudável. Relação de amigos super saudável. Demais. Então eu tenho pânico dessa história, né? Da loira do banheiro, na verdade, né? Porque não é... Depois de adulto, eu descobri que a história da Maria Degolada não tem nada a ver com banheiro, né? Como se era de esperar, porque tem nada a ver com descarga. E foi realmente, acho que um mix das duas histórias, porque a loira do banheiro acho que é mais de São Paulo, lá pra cima, porque a história é de lá, então... Enfim. Ou não sei. Mas não é daqui. Então a gente, de repente, adotou esse novo nome porque é uma história daqui. E... Então eu vou fazer um resumo aqui da história da Maria Degolada, né? Que não tem, de novo, não tem a ver com banheiro, não tem a ver com descarga. E não sabia muito sobre a vida dela. Tudo que aparece no processo judicial lá dela, do crime, né? E o nome dela era Maria Francelina Trenes, de origem alemã. Então, assim, se eu estiver falando errado, estou falando errado. No dia 12 de novembro
de 1899, ela e o namorado, que eram soldados da brigada militar, chamado Bruno Soares Bicudo, tinham ido num piquenique com os amigos no Morro do Hospício. Parece uma delícia de lugar só pelo nome. Chegou o momento que o casal se separou dos amigos porque eles começaram a brigar. E depois que eles perceberam que fazia muito tempo, os amigos perceberam que fazia muito tempo que eles estavam, tipo, não voltaram, né, dessa briga, eles foram procurar pelo casal. E se depararam com o Bruno ao lado de uma figueira, segurando uma faca na mão, e a Maria no chão, sangrando. Ele tinha degolado ela. Os amigos, que também eram soldados, comunicaram para os superiores deles o que tinha acontecido, e uma unidade foi lá para conseguirem desarmar ele e levar ele preso. O caso ganhou muita repercussão na mídia, né? Por causa da brutalidade, causou muito horror nas pessoas, assim. E o Bruno foi preso, condenado a 30 anos de reclusão na Casa de Detenção de Porto Alegre, mas ele foi morto por outro preso 7 anos depois. E já a Maria, no local que ela foi morta, foi construída... Eu não entendi bem, porque tem lugares e lugares que dizem. Diz que foi no lugar que ela foi morta, diz que foi no lugar que ela foi enterrada, que foi construída uma capela em homenagem a ela. Porque a população começou a considerar ela meio que uma santa que atendia pedidos e orações. Porém, ela não atendia pedidos de policiais. O Charles Monteiro, que é um professor do curso de História da PUC-Risos, diz que casos que entram, vou ler com as palavras dele, casos que entram para a memória urbana são brutais, violentos e até absurdos, fazem parte da história e têm uma explicação histórica. O homem que matou a Maria degolada, por exemplo, participou de um grupo de soldados que tinha a degola como prática. As pessoas pegam um caso como esse hoje e pensam como isso acontece. Mas a barbárie não é à toa, ela está assentada sobre práticas históricas, esclarece. É mais ou menos isso a história dela. Inclusive, as pessoas que são devotos a ela dizem que ela não gostaria de ser chamada de Maria Degolada, então preferem que chamem ela pelo nome dela, né? Que é Maria... Deixa eu ler de novo aqui, que eu já esqueci. Memória péssima. Maria Francelina Trenes é como ela prefere ser chamada. E também tem pessoas que chamam ela de Maria da Conceição, porque a igreja lá construída é de Nossa Senhora da Conceição, se eu não me engano. Aí a gente acha um paralelo que no século XIX era comum pelos policiais, né? E pelos soldados degolados. Tanto o Bruno, quanto o pai do José Ramos, quanto o José Ramos, eles tinham essa prática. E realmente é histórico, né? A gente acha assustador, mas essas coisas acontecem. E agora eu lembrei de uma história que eu vou ter que contar, que é a maldição da minha família. E também envolve isso. Olha que doido. Vocês querem que conte? Eu acho que sim, mas eu acho que agora o Maurício tem que contar uma dele também, porque ele tá tão quietinho aí. Maurício. Só curtindo as histórias aqui. Só pra ter o que pensar em ser dormir. Não, eu tava aqui com a luz acesa, né? Daí tive que desligar porque tinha um monte de bicho voando. Péssima ideia, porque agora tá todos os bichos na tela do meu computador. Não, massa é que tipo, vocês vieram com as histórias reais e tal. Eu vim com a lenda da gurizada. O pessoal viu ali o lobisomem que apareceu na esquina. Tá, eu acho que a Letícia. A Letícia conta essa e aí o Maurício conta mais uma. Pode ser, Maurício? A minha é extremamente curta, tipo, relato curto dos guri ali. Então, e tem uma maldição da minha família contra o meu pai, tá? A família do meu pai veio fugindo da Espanha, que
estava sofrendo com a ditadura de Franco. E veio a avó do meu pai, uns irmãos, e um dos irmãos era o tio Emílio. O tio Emílio, ele veio para cá quando ele tinha uns 14 anos de idade. E lá, como eles estavam vivendo em guerra, ele, desde criança, estava participando das batalhas. E ele adorava isso. Quando ele veio para cá, ele não conseguiu se ajustar. Então, ele começou a ir em outras batalhas que estavam acontecendo. Então, ele ia para o Uruguai, ia para o Paraguai, se voluntariava para entrar no exército. Ele sempre voltava uma vez ou outra. Poderiam demorar anos, mas ele voltava. Esse tio adorava o meu pai. Só que, por que ele é a maldição da família? Porque ele é totalmente doido. Então, quando a minha avó estava grávida, a mãe do meu pai, que não é parente do tio Emílio, tá? Tio Emílio, na verdade, é tio do meu avô. Ele prendeu a minha avó na parede e começou a fazer ela de roleta russa. Com facas, no caso. Ele levou um safanão. Isso ficou sumido por anos. Quando ele retorna, sempre que ele retornava, o que ele mais gostava era de colocar as crianças em círculo e contar o como ele gostava de matar as pessoas. E ele dizia que ele adorava chegar por trás das pessoas, degolar elas, até quase a cabeça sair, e chutar a bunda delas. E soltando, porque ele contava que o último comando do cérebro era de correr, então o corpo ainda andava vários metros. Um dia ele foi para uma das batalhas dele e nunca mais voltou. Então não se sabe o que aconteceu com ele, mas acredita-se que ele morreu e foi em uma das guerras que ele lutou e que ele foi enterrado como indigente. Mas a maldição da minha família é que ele era tão ruim que até hoje ninguém na família pode ser chamado Emílio. Exato. Eu acho que nenhuma das histórias que a gente tem de coisas nossas agora vão superar essa nome. Não tem? Vou relatar o quê? Não dá? Família é tudo doido. História aí. Eu acho mais legal ver essas luzes vermelhas no fundo da tela do caos ali, que parece um olhos. A luz vermelha da ponta da cigarra? Não. Ah, da janela? Isso, da janela. A cidade. As luzes da cidade. As grandes luzes da cidade. O pior é que aqui tem bastante luzes da cidade, até parece uma cidade grande. Porto Alegre não é grande, Letícia, não me olha com essa cara. Eu sou de Cachoeira, mas eu sei que Porto Alegre não é grande. Mas perto de Cachoeira, Mas também, né, tu tá... Aí é fácil a briga, né? Aí já até de... Como é que é? Não é desleal. Conta aí pra nós, Maurício. Falando em família, conta aí pra nós, Maurício, a tua história. Mais uma? Ó, tem uma história que ficou muito famosa entre a gurizada ali da vila onde eu morava, que o pessoal sempre se reunia pra jogar Play. Então o pessoal se reunia pra jogar Play. E a gurizada dos anos 90, o pessoal mais novo não sabe como é que é isso, mas as jogatinas eram meio agitadas. Então o pessoal se xingava muito. Então, tipo, era uma gritaria, era uma xingação. E um dia ocorreu um fato bem interessante. O pessoal tava jogando, tava tomando ali provavelmente um Kisuko, uma coisa aleatória, assim. E no meio da discussão, a discussão começou a ficar meio acalorada. E aí o cara começou assim, não, porque tem muito ruim, Aí o outro falou assim, meu, vai ensinar o demônio a jogar. Aí o cara nesse momento parou e gritou, meu, se o demônio vier aqui, eu ensino ele a jogar. 2 copos estouraram na sala.
e acabou a jogatina por um mês, na vida inteira. Essa bela lenda. O teu irmão tava envolvido de novo nisso. Não, eu acho que nessa ele não tava. Ele me conta dizendo os nomes dos envolvidos, mas nessa ele não tava. É que nem aquela história, né, do porta-malas. Eu não sei de onde é que saiu essa história, tá, gente? Eu não sei mesmo, assim. Eu só vi por aí, acho no Twitter. Da história do porta-malas, que daí a mãe do menino diz, vai com Deus, daí ele brinca, só se Deus for no porta-malas, porque não cabe mais ninguém no carro. E aí ele sofre um acidente e todo mundo morre, e aí tinha ovos no porta-malas e os ovos não quebraram. E os ovos de Jesus. Eu vi do Twitter, eu achei, meu Deus. E? Droga. Não, como é que é? Peraí, desculpa. É sério? Essa aí é uma lenda que tava me contando no Twitter. Não, parece aquela piada, né? Escreveu Deus com D minúsculo e olha o que aconteceu. Não, isso pareceu o relato aquele de quartel do cara que fez o carro, do caminhão funcionar sem motor. Tipo, o quê? Sim, Tem. funcionou sem motor. Não, agora. Não, é tipo uma historinha que assim, que o soldado era muito crente e o sargento era ateu. Aí o sargento começa a humilhar o soldado. Aí o sargento fala pro soldado assim, meu, se o teu Deus é tão forte, anda com aquele caminhão lá então. E o soldado vai lá, pega, sobe no caminhão, liga, o caminhão sai andando. Aí termina com o sargento chorando, gritando assim, o caminhão tá sem motor, o caminhão tá sem motor. Desculpa, gente. Não tô chamando nada aqui. Não tô. Uma luz vermelha atrás ali na. É da. Luz vermelha? É da TV. Ah, tá. Não é nem da TV, é da Régua. Fala a verdade, é o capeta que tá fumando um ali atrás. Comigo não aconteceu nada assim tão pesado assim. Não, de novo, não estou pedindo que aconteça, não quero. Não, obrigado, prefiro continuar assim. Mas esses dias só teve meio que um bug da Matrix, assim, que foi um negócio meio bizarro que aconteceu, na verdade, porque eu tenho 2 gatas, né? E enfim, a Hope, a minha gata mais novinha, ela é muito chata, ela mia muito, tipo, o tempo todo. Ela quer alguma coisa, ela começa a miar. Ou às vezes que nem tem bichinho voando, ela tá miando porque, sei lá, tem um bug no sistema dela que ela acredita que ela precisa miar pra caçar, sabe? Não sei porquê. Mas ela tá sempre miando por aí. Tá sempre cantando. E aí a gente tá sempre brigando. E eu tava deitado. E eu ouvi um miado. E era um miado que, tipo... tu consegue ver a direção que vem o miado, né? Tudo bem que meu ouvido é péssimo. Eu sempre vou pro lado errado. Mas tu consegue identificar de onde tá vindo. E pra mim vinha debaixo da cama, assim. Tipo, do pé da cama pra baixo ali, não em cima da cama. E eu levantei a cabeça e a Emma tava dormindo, de boa. Outro detalhe é que, falando na Emma, tá aqui botando o rabo na minha orelha. Outro detalhe é que as minhas gatas, elas miam diferente. Cada gato tem um miado dele, assim. Como pai de pet, eu consigo identificar quem tá miando. Às vezes eu xingo o nome errado, mas é porque eu sou um idoso. Daí eu troco os nomes, mas eu sei quem tá miando. E eu olhei, a Emma tava deitada, dormindo. E eu pensei, a Hope tá embaixo da cama, enchendo o saco, como sempre. Daí eu virei. Só que quando eu virei, eu tava, tipo, de conchinha com a Hope, assim. Ela tava dormindo debaixo da coberta. Então não tinha sido a Hope. Fiquei um pouco assustado, né? Porque que miado foi esse? E, observação, não é a primeira vez que eu escuto um miado. E quando eu olho, não... Tipo, nenhuma das minhas gatas tá miando. Ou elas estão dormindo, ou elas estão... Sei lá, elas não estão nem aí. Não estão miando, sabe? E eu já ouvi miados. Eu gostaria de acrescentar um detalhe à tua história, que tu mora no andar alto pra caralho, não tem sacada, é tudo telado, não tem como entrar outro gato aí.
Isso é o bizarro. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Exatamente. E o vizinho do lado aqui tem um cachorro. Então eu sei que ele não tem gato, porque o cachorro dele é muito brabo. O que pode ter acontecido é, de repente, porque como eu moro no último andar, em cima tem o terraço, tem um gato ali, sabe? Porque gato às vezes mia meio alto. Eu sei porque o telhado da casa da minha mãe é praticamente um motel de gato. Então eles realmente miam bem alto quando eles querem. Mas eu liguei pra minha mãe no outro dia. E aí eu contei isso. Eu disse, nossa, olha que coisa estranha que aconteceu. Aí minha mãe disse, ai, nem te estresse, isso aí a Emma deve ter miado dormindo. Tipo, sonhando, porque o bicho faz isso, às vezes tá sonhando e dá um cachorro dá uma latidinha, o gato dá uma miadinha, dá uma choradinha. E... ok, né? Fiquei muito triste porque ela não levou a sério a minha história de assombração pet, porque eu acho que eu nunca ouvi uma história de assombração pet. Inclusive, vou pesquisar sobre isso, porque é interessante, né? A gente nunca pensa assim, tipo, nossa, tem uma assombração aqui e a gente pensa que é uma pessoa, mas pode ser um pet. E, enfim, daí eu liguei pra minha mãe, falei isso. E aí ela disse, nem te estressa, a Emma deve ter miado dormindo. E tu ouviu, e aí, mas ela tava dormindo, continuou dormindo. Mas, ontem, mais ou menos no mesmo horário que isso aconteceu aqui em casa, ela disse que aconteceu algo na casa dela. Que ela tava deitada com a minha sobrinha olhando o desenho. E a minha irmã tava no quarto da minha irmã, deitada olhando série, no escuro. E do nada, absolutamente do nada, tipo, a minha irmã tem muita luz, muita lâmpada no quarto. E do nada, acenderam todas as lâmpadas. E deu pra ouvir o clique do interruptor, sabe? E aí a minha mãe disse que a minha irmã só começou a gritar assim, tipo, mãe, vem aqui, pelo amor de Deus, vem aqui. E foi mais ou menos no mesmo horário. Isso que eu acho mais bizarro, assim, porque foi mais ou menos na mesma hora que o gato fantasma miou aqui em casa, sabe? Porque pra mim ainda é um gato fantasma. Pode ser uma boa teoria. Eu acho que o gato fantasma, só pelo desaforo da tua mãe não ter acreditado nele. Foi até Cachoeira. Olha quão longe ele foi. Só para zoar. Não acreditei em mim, então toma. Mas ele chegou lá no mesmo horário, chegou lá antes de eu contar pra ela. Ele já sabia que ela não ia acreditar, né? Eu sabia, ele conhece o tipinho que é também. É isso que ele pensou assim, ela vai contar pra ela não vai acreditar, eu vou atormentar de antemão. Se eu fosse um fantasma, eu faria isso. Aliás, quando eu morrer, logicamente, eu vou virar assombração. Eu já vou estar morta. A minha maior versão vai ser puxar pé. Vou puxar pé, eu gosto dos clássicos. Vou puxar pé. Vou falar no ouvido. Vou entrar dentro do sonho. Vou derrubar copo, vou quebrar copo. E se eu virar fantasma depois, eu quero aprender a fazer paralisia do sonho nas pessoas. Só pra zoeira pesada. Só pra incomodar. Eu quero incomodar. Quero marcar, assim, eu quero virar a lenda, assim, a lenda do Maurício Trollador. Maurício Pisadeiros, aí. Mas pelo meu conhecimento, né, fonte Supernatural, é bem difícil pra te começar a pegar em coisas e jogar no chão. Demora um tempo. Tem que treinar. Teoricamente vai ter eternidade pra treinar, né? Tipo assim, vai treinando. Ai, mas eu vou ter a eternidade sozinho em silêncio. Tu acha que eu vou ficar me incomodando procurando gente pra me incomodar? Eu não, eu vou ficar de boa lá, ó, assistindo as pessoas fazer as coisas. Muito mais divertido ficar ali no cantinho. Se eu puder montar uma trupe de fantasma e fazer, tipo, o arrastão do terror, eu vou fazer o arrastão do terror toda semana. Azar. A Letícia trancou, voltou. Não, eu vou ficar de boa, assim. É que nem a minha teoria, quando eu ficar velho... Nossa, quando eu ficar velho, eu espero que tenha todo tipo de aplicativo de mercado, porque eu não vou mais sair de casa. É uma coisa que me incomoda. É ir às 6 horas do mercado e ter filas gigantes de pessoas que poderiam ter ido antes no mercado. É só isso que eu vou falar. Mas
aqui a gente pode ver que, né, eu quero ser a assombração clássica, o Maurício quer ir para um outro patamar e o Caos quer ser a entidade fofoqueira. Vai ficar assim, então tu tá traindo tua mulher com a vizinha. Teu filho do cunhado. Eu vou Vai ter que aprender a escrever no espelho pra atormentar as pessoas. Eu vou ser a entidade aquelas entidades que fica dentro da casa, sabe? E aí tira as pessoas da casa, porque quero ficar ali, quero ficar dentro de casa, quero ficar sozinho, sabe? Me deixa em casa. Vou ser praticamente os outros. Isso vai se comunicar por meio dos gatos. Ficar brincando com os gatos. Os gatos miando pra parede, só eu brincando com os gatos. Gato já faz isso, né? E que horror. Quando o meu cachorro começa a latir pro canto mais escuro do quarto, eu fico assim, ó. Meu Senhorzinho do céu. Daí eu vejo que é o demônio, fica tudo bem. Minhas gatas adoram. Podia ser alguém invadindo minha casa. Minhas gatas adoram miar em cima do vaso. Elas sobem em cima do vaso e começam a miar. Do nada. Mas acho que é bichinho, né? Porque no banheiro normalmente tem mais bichinho. Mas mesmo assim, é um pouco ruim, assim, quando é 3 horas da manhã, você tá ali, né, querendo dormir. Minha gata sempre tem a mania, como eu sou um adorador de filme de terror, então eu sempre um filme de terror, minha gata sempre tem a mania de deitar do meu lado, escolher um canto do quarto e ficar olhando ali. Aí eu olhando o filme, o massacre rolando ali, os fantasmas atormentando tudo, e a minha gata numa paz, olhando pra parede, assim. Eu sempre invoco o mesmo cântico pra afastar a assombração. Eu olho pro lado e falo, paga uma conta se tu for ficar, bicho. Senão vale. Não, as minhas gatas, elas são igual eu, assim. Elas ficam de boa até dar um barulho na rua. Daí sai os 3 correndo pra janela pra ver a fofoca. É sério, minhas gatas são mais fofoqueiras que eu. É qualquer barulho na rua, qualquer barulho. Ontem de noite, acho que não sei se tava tendo uma baixaria aqui na rua ontem de noite. Fofoca em off. Bom, quando tu tá num lugar alto, que dá eco, né? E tu ouve tudo em detalhes. Eu durmo no sótão. Então, é bom e é ruim, porque dá eco. Então eu escuto as coisas. Às vezes parece que tá dentro de casa. E o mais assustador é quando é de noite e eu ouço crianças brincando. E às vezes eu dou uma olhadinha e não é na minha rua. Só que o eco pode chegar da rua vizinha. E sim, aqui no meu bairro é meia-noite, está quente, é férias, elas estão gritando. Só que imagina dormir com isso. Tentar ficar em paz com isso. Isso é assustador, porque acho que não tem coisa pior do que fantasma de criança. Fantasma de adulto, tá beleza, gente. Assim, mas fantasma de criança, gente, é assustador. Fantasma de criança, qualquer coisa, assim. Filme de terror, fantasma de criança. Tem muito mais cagaço o fantasma de criança do que fantasma de adulto. Pelo menos tem uma explicação para as coisas que tu escuta de noite. Eu aqui no meu caso onde eu moro, que é praticamente para fora e não tem vida, quando eu escuto um barulho na rua e dou uma olhada e não tem ninguém, me preocupa. Aí eu penso assim, gente, que passos foram esses? Tinha uma época que eu acordava e eu escutava o mesmo barulho, que parecia uma turbina de uma nave, assim. Eu acordava com aquele aí eu abria a janela, o barulho parava. Eu pensava assim, gente, que porra é essa? Aí eu fechava, apagava um pouco e abria o olho e tava aquele. Eu levantava de novo, abria a janela, olhava, não tinha nada. E caraca, será que eu fui abduzido? Fizeram a experiência, me jogaram de volta, aí me pegaram de novo, fizeram a experiência de novo? Não, matei a charada. É o lobisomem que na verdade é um alienígena. E eles estão te abduzindo. Tá tudo ligado. Mas eu escuto muito, não é bem passos, mas eu escuto umas arrastação de coisa aqui em cima às vezes, que é meio estranho, porque em cima é o terraço, depois das 8, só se tu alugar ali, tipo, não sei se alugar, não sei como é que funciona, mas só se tu fizer festa ali em cima, depois das 8, pra tu estar ali. E aí, mas aí eu criei a teoria de que é a caixa d'água, sabe?
que eu prefiro pensar que não fui no terraço ainda pra conferir se fica ali a caixa d'água. E eu espero que fique quando eu subir ali. Ou não, né? Porque vai que quebra a caixa d'água, vai dar uma infiltração. Então eu não sei o que é pior, uma assombração ou uma infiltração. Acho que eu prefiro a assombração. Assombração é mais caro. Assombração é mais barato. Arrumar uma caixa d'água não sei demais. E voltamos aos medos dos adultos, né? Preferimos uma assombração. O pior é que quando eu era mais novo, eu tinha muito problema com sons na casa. Porque eu tinha muita paralisia do sono, então eu acordava direto e ficava vendo vulto na porra do quarto, o quarto inteiro. Então quando eu acordava e escutava um barulho, eu fazia o clássico. Ligava a TV, tapava a cabeça, lembrava o salmo mais bonito que eu tinha escutado na missa da semana, quando eu ia na missa, quando eu era pequeno, e ficava recitando ele infinitamente até eu apagar. Hoje em dia eu escuto um barulho, levanto, xingo meus gatos, e os gatos estão comigo, xingo o aleatório. Bem de boa. Tu sabe que quando eu era criança, isso despertou uma memória minha agora, assim, porque meu cérebro sempre foi meio parecido, assim, parece um navegador aberto cheio de aba com uma música tocando em um deles e eu não consigo achar. Basicamente, normalmente é na sola da bota e na palma da bota. Mas, às vezes, fora da casinha, fica ali. Mas quando eu era criança, às vezes eu escutava uma música que eu nunca ouvi na minha vida. Tipo, parecia... Sabe uma música de sorveteiro, assim? Mas não era bem de sorveteiro. Era daquele jeito que aparece, assim. Tipo, meio do nada, começa a tocar. Mas é uma musiquinha meio assim, sabe? Tipo, de caixinha de música, assim. E eu não sei onde eu ouvia aquela música. E, tipo, era do nada, assim. Eu me pegava ouvindo aquilo, sabe? Eu ficava, tipo, então onde é que tá vindo aquela música? Eu lembro que eu tinha muito medo disso. E às vezes acontece, eu tenho uns déjà vu, assim, quando eu escuto esse som. Tipo, eu tenho meio que um déjà vu, assim. E daí depois passa. E eu não escuto mais. Faz bastante tempo agora que eu não escuto. Tu desbloqueou um negócio meu agora. Que quando eu era novo, eu lembro que às vezes as pessoas vinham falar comigo e, tipo, eu escutava antes da pessoa falar uma voz na minha cabeça. E a pessoa ia falando, eu ficava escutando a voz antes e eu simplesmente vomitava. Era assim, tipo, tu vinha falar comigo, eu escutava uma voz na minha cabeça e tu falava o que a voz falava, e aí me dava um enjoo violento e eu vomitava. Será que eu sempre fui o escolhido do lobisomem ali? Isso é tudo um reflexo? Pode ser. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, tu nasceu de uma inseminação artificial e tu é o filho escolhido do lobisomem alienígena. Tu é o lobisomem alienígena. Tu é. Meu irmão sempre falou que fui encontrado nas taquareiras. É real, não era bullying. Não era bullying, ele tava te dizendo a verdade todos esses anos. Posso ser o escolhido e tô aí estudando. Eu podia estar, sei lá, usufruindo do meu poder alienígena, lobisomem, sei lá. Tu podia estar implementando o apocalipse, mas tu perdeu tempo e dinheiro, provavelmente, estudando. Eu podia estar Olha aí, ó. Eu podia estar num trono de crânios dos meus inimigos agora, rindo e tomando qualquer coisa. Eu duvido que os Cullen iam perder a guerra pra ti, Maurício. Ah, pelo amor de Deus, os Cullen? Não, só um pouquinho. Ele é metade lobisomem alienígena. Exatamente, por isso que eu disse. Os Cullen são... Ele é lobisomem. O poder deles é brilhar no sol. Mas, Maurício, eu tenho uma, talvez, explicação pra ti. É que o nosso cérebro, ele demora um pouco pra fazer o mix das coisas, né? Por exemplo, enquanto eu tô falando, eu tô ouvindo o que eu tô falando, mas, na verdade, demora um pouco pra chegar no meu ouvido. Eu já ouvi uma coisa assim, tá? Eu não vou me entrar em detalhes, porque zero em biologia. Mas demora um pouquinho pra tu... Sabe, tipo, por exemplo, a gente falou aquele dia, né, estralar o dedo, tipo, tu vai levar um tempo e o tempo que faz o barulho que tu vê e tal e tudo são tempos diferentes, mas ele meio que junta, sabe? Então pode ser isso, a pessoa pode já estar falando, mas o teu cérebro estava processando ela falando depois, sabe? Talvez. Ou talvez tu devesse procurar um médico, sabe? Também Não, é uma boa. Tempo, mas é isso.
são dois receptores diferentes, é a visão e a audição. Se deu uma desincronia que nem um vídeo. Se sair da sincronia o áudio e o vídeo, tu vai ficar com a boca abrindo e o áudio vindo 10 segundos depois. A ideia é mesmo. Mas eu ainda prefiro a teoria que eu sou o escolhido lobisomem. Eu ainda prefiro essa teoria. Inclusive, a ilustração vai ser metade lobisomem, metade alienígena. Eu vou desenhar o caos de alienígena e Maurício de lobisomem. Muito bom. Muito bom. Mas é por isso que nosso podcast é só uma imagem de desenho. Porque se o editor tivesse que fazer mais o vídeo ainda, daí o editor ia enlouquecer, gente. Não tem como. Eu já tô com pena do editor. Porque, assim, olha... Eu, por pouco, já não contei mais umas 5 histórias aqui. De paralisia de sono, eu tenho, assim, ó, várias. Depois manda os áudios pro Maurício eu contando dos meus pesadelos. Se é pra entrar em pesadelo de parecer no sonho, coisa que eu via quando era pequeno, peraí, vamos fazer uma parte 2 aí e vamos descer essa história. Olha, vamos ter que fazer uma parte 2, porque já tá em 1h35, então hoje não dá mais nada. Você. Ah, gostei bastante, gente. Já parou de gravar? Não, estamos gravando, agora a gente tem que se despedir, né? Ah, vamos se despedir. É que no causa podcast, assim, estamos no assunto, quando vê, a gente pega um atalho ali, tá falando outra coisa, nada a ver, a gente volta pro assunto como se nada tivesse... Aí que é legal. Então tá, pessoal, é isso por hoje. Agora as fofoquinhas vocês não vão ficar sabendo. Mas é isso, faz parte da vida. É isso por hoje, então a gente queria muito agradecer a Letícia por estar aqui, por também fazer o nosso desenho, que é muito lindo. E a Letícia vai estar aqui semana que vem, já vou dar esse spoiler, com mais uma convidada. Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Maurício, tem alguma coisa para acrescentar? Quero agradecer a Letícia por uma grande participação, foi muito massa. A história é muito boa, terei muito o que pensar antes de dormir, lembrando todos esses causos. Acho que é isso aí, agradecer. E o pessoal quiser uma parte 2, comenta aí, grita aí. Histórias de terror e pesadelos é o que eu mais tenho, então só pedir. Nossa, eu tenho um monte. E o pessoal não conseguiu ver, mas no vídeo atrás tinha a Hope escondendo o pescoço e achei genial, fez um paralelo que a gente contou basicamente história de pessoas que igual ela escondeu o pescoço e dessa noite eu vou dormir escondendo o pescoço também. E é isso aí, gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Ah.